Vou colocar aqui a classificação para dar uma olhada como ficou a situação da Macaca no pós-rodada do final de semana. Aqui o grupo D, que é o grupo da Macaca, o líder é o Red Bull Bragantino, 10 pontos. Santos é o segundo colocado com 9. Olha lá, todos os times estão com 6 jogos, tá vendo? É metade do período de jogos da primeira fase da competição. A Ponte, terceira colocada, tem 7 e o Santo André tem 6 pontos. Santo André e Novo Horizontino hoje. Aí já pela 7ª rodada, né? E a Ponte também vai jogar amanhã pela 7ª rodada. Chama atenção aqui, no caso, essa situação da Ponte, que ela tem se mantido ao longo das competições que a Ponte tem disputado, sempre com saldo negativo. Ela marcou 7 gols, mas tomou 10. É o time que mais gols tomou entre os 4 do grupo. Veja que o Santo André é o último colocado, mas ele tomou só 6 gols e tem saldo -1. A Ponte marcou 7, mas tomou 10. Então, muda técnico, muda jogador, muda elenco e a Ponte continua com problema defensivo, tomando muitos gols. É a história de a cada campeonato que vem, você monta um time novo, né? Esse é o problema da falta de continuidade do trabalho. Manteve aí o treinador, mas um monte de jogador saiu e um monte chegou. E todo mundo que chegou, raras exceções, chegaram muito fora de forma. Hoje, a Ponte, além do problema na pontuação, pratica, eu estou falando de entrega, de qualidade de jogo, na minha opinião, o pior futebol de todo o Paulistão. Você sabe que, olhando a tabela, o Bragantino também tomou muitos gols, porém fez muitos também, tem um saldo de 2 positivos. Então, é claro que tem que ser ajustado, eu concordo. Eu acho que essa mudança frequente aí nos elencos prejudica demais, ainda mais quando você tem um campeonato paulista como é agora, curto, não dá tempo. A Ponte jogou domingo à noite, vai jogar amanhã. Segunda-feira você tem que descansar os caras. Terça-feira, que hoje é véspera do jogo. Ou seja, não dá tempo. Não dá tempo de você conseguir condicionar o seu time e muito menos fazer esses ajustes que é necessário, que só o campo dá essa condição. Porque o data show, os botões, você vai ali. Mas não é fácil, Batista. E como é que vai ajustar a parte física, por exemplo? A parte física, você descansa os caras, mas como é que você condiciona sem treinar? É complicada a situação, Batista. Complicado. Agora, Júlio, o Gilson Kleina, na entrevista coletiva, mais uma vez reclamou que o time está sendo remontado, está tendo ajustes e etc. Mas o campeonato é muito curto, o Gilson Kleina sabia disso. Apesar de que aquilo que fez o Moisés Ribeiro também não é culpa do treinador, né? O Moisés Ribeiro deu um branco na cabeça dele, ele conseguiu tomar a bola, ao invés de fazer o mais fácil, ou seja, jogar para a linha lateral, porque o time estava saindo, o lance foi assim, ó. A Ponte estava no ataque, cobrança de falta, o Kevin cobrou muito mal a falta, jogou em cima da defesa do São Paulo, que saiu em contra-ataque rápido. E aí, o Moisés Ribeiro, num primeiro lance, ele foi bem, porque ele conseguiu retomar, e aí ele dá aquela pichotada, ele faz aquela coisa que é inimaginável, um branco total na cabeça dele, algo que não pode um jogador profissional fazer aquilo. Tem que ter tempo de reação, Ele fez um passe para o Caleri que meteu a bola na rede. Não tem culpa o treinador, tem culpa de ter colocar o jogador em campo. Assim como a diretoria tem culpa de ter contratado um jogador sem qualidade. Agora, esse é o lance, ó. Nossa. Ele ganhou a bola na linha de fundo, ele poderia tocar para a linha de fundo, ceder o escanteio, ou então ele poderia ter tocado para a linha lateral. Ele fez o pior, aquilo que ele não poderia fazer. Ele sabia que o time estava todo adiantado e faltava gente ali na entrada da área, e ele faz um cruzamento, praticamente um passe. Essa reclamação do Gilson Kleina tem algum sentido para você, ô Júlio? Batista, assim, a gente tem que sempre entender, né, o que está acontecendo com os times durante o campeonato, né? Eu já assumi aqui várias vezes que eu não gosto da ideia de trocar de técnico com competições em andamento, porque isso
geralmente não dá resultado, não gera impacto. O grande problema do Kleina nesse começo de campeonato tem sido, pelo menos ao meu ver, são 2 problemas, que acaba às vezes irritando um pouco o torcedor e gerando esse clima, às vezes externo, de maior pressão. O primeiro ponto são as coletivas do Kleina. Claro que até o CH fala, né, que às vezes chega a ser cruel, porque o técnico está de cabeça quente, ele tem que responder ali muitos questionamentos, já vem ali às vezes de um debate dentro do vestiário, e ser mais racional, calmo, dentro de uma coletiva, depois do jogo, com os ânimos à flor da pele, às vezes é difícil, mas isso também, existe preparação para isso também. Então, um ponto, as respostas do Kleina para as derrotas da Ponte ou para aquilo que não funcionou, às vezes são respostas vazias, né? São jogos que só ele vê. E isso acaba irritando o torcedor, porque o torcedor tem leitura de jogo também, consegue enxergar o jogo também. Agora, falar que jogou de igual para igual, o segundo tempo foi ataque contra a defesa. A Ponte não fez absolutamente nada. Jogou de igual para igual em quê? Em qual sentido? Jogou de igual para igual contra o São Paulo. É muito mais fácil falar assim, nós adotamos uma estratégia que não funcionou. A nossa estratégia era dar bola para o São Paulo. Não funcionou. A gente precisa rever isso. Agora, aí que entra o segundo problema. Às vezes as coisas não funcionam. E tudo bem, você pode começar dentro da sua convicção, tentar melhorar o que não está funcionando. Agora, o grande problema é que o Kleina escala uma formação na quarta-feira. Aí ele mantém domingo. Aí depois ele volta para a primeira formação. Aí não deu certo, volta para outra formação. Ele disse na coletiva, a gente adotou aí esses dois últimos jogos, uma formação com 3 zagueiros, não funcionou, de repente é melhor voltar para outra formação. Então, falta convicção. Acho que o Kleina precisa ter convicção do trabalho dele, senão dificilmente ele vai conseguir melhorar o time e o desempenho do time nos próximos jogos. É melhor ser como o Muricy Ramalho do que dar essas respostas realmente que não convencem ninguém. É melhor você ser curto e grosso e mostrar indignação do que dar certos tipos de resposta. Por exemplo, essa pinçada pelo Júlio. Nós jogamos de igual para igual. Não fala isso que não é verdade. Eu sei que ele está tentando, Batista, preservar o grupo de jogadores. Mas é melhor dizer o seguinte, outro dia que você veio aqui, não sei se você solicitou isso ou aconselhou o técnico Gilson Kleina, ou foi coisa do Daniel Paulista, de vir para a coletiva abrir os trabalhos pedindo desculpa. É melhor que seja assim, melhor, do que fica falando de 5 palavras, fala 3 não, porque o processo daqui, o processo dali, você não consegue ser claro para as pessoas que te ouvem. Eu não estou dando conselho nenhum, tá? Eu estou interpretando por que a torcida fica brava, mais brava. Ela fica brava pelo resultado. Daí ela vai ouvir a coletiva e ver essa fumaça que não chega a lugar nenhum, e nem estou pedindo para apontar esse ou aquele como grande responsável. Mas uma coisa mais direta, respostas mais curtas, porque afinal de contas, com esse futebol, Batista, não dá para enganar ninguém, o torcedor não é bobo. A Ponte joga hoje o pior futebol do Paulistão até agora. Eu falei isso depois do jogo da Ponte contra o São Bernardo, que a Ponte deu um chute no gol. Sim. Eu disse aqui que o comportamento do treinador tinha que ter sido esse, na entrevista coletiva, pedindo desculpas, porque aquele time lá contra o São Bernardo, ele inexistiu. Diferente desse contra a equipe do São Paulo, que chutou 7 bolas e acertou 2 vezes no gol. Mostrou alguma coisa. O segundo tempo foi horroroso, o time todo lá atrás se esfregando lá na trave o tempo inteiro e o time do São Paulo fustigando, chutou 23 bolas na direção do gol da Macaca e acertou 7 no gol, marcou 2 gols e ganhou a partida. Agora, é o seguinte, o treinador não vai arrebentar o grupo, eu concordo com isso. Mas ficar com a narrativa também, dizendo aquilo que não é verdadeiro, ele não vai conseguir enganar o torcedor. Tem coisa que não precisa falar. Tem coisa que é melhor não falar. Fala. Tem coisa que não é legal. Não. Tem coisa que não é legal. Mas tem coisa que é legal. Tem coisa que é legal. Então é o seguinte, esse lance do Moisés não precisa falar nada sobre o lance. O lance é explicativo. A culpa é 100%. Já fala por si. A culpa é 100% do atleta. É verdade. O treinador tem culpa disso, meu Deus do céu? Também tem um outro detalhe, né? Esse negócio de que o time que ganhou tem que ser mantido, isso aí já foi por terra há muito tempo.
O melhor é você escalar um time de acordo com o adversário. Aí eu concordo. Deu certo lá contra a Ferroviária, ganhou o jogo, não dava para ele escalar o mesmo time na partida contra o São Paulo. Porque o São Paulo está fazendo uma campanha ruim, aliás, o Rogério Ceni estava penduradão lá, né? Só não foi demitido porque é o Rogério Ceni. Mas é o São Paulo, tem jogadores de grande quilate técnico, de muita qualidade. A coisa não engrena porque o São Paulo já há algum tempo vem tendo problemas terríveis fora de campo. Mas o São Paulo é muito melhor tecnicamente do que a Ponte Preta. Você pode até escalar o mesmo time, as mesmas peças. Porém, como disse o Júlio, a estratégia tem que ser diferente. Pô, você usou uma estratégia lá em Araraquara. Puxa vida, deu certo, ganhou o jogo. Pô, mas você vai enfrentar o São Paulo agora, jogando em casa, né? Adotar a mesma estratégia pode ser que não dê certo. Foi o que aconteceu.